Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Muito bom dia. Que Deus abençoe sua quarta-feira em nome do Senhor Jesus. Muito frio onde vocês estão aí, pessoal? Aqui em São Paulo, muito frio no dia de hoje, mas vamos em frente, né? Pessoal, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com cada um de vocês. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele teve uma revelação, que é a revelação do Apocalipse, né? Aquilo que iria acontecer nos últimos tempos, e é o tempo que a gente está vivendo, né, pessoal? Os últimos dias. A gente sabe que, analisando a palavra de Deus, as profecias elas vão se cumprindo. A Bíblia fala a respeito do princípio das dores, né? Que haveria pestilências, guerras, rumores de guerras, pai matando filho, filho matando pai. Você sabe como tem vivido a humanidade, está cada vez pior. Os sinais são claros que a volta do Senhor Jesus, pessoal, está cada vez mais perto de acontecer. Então não é tempo de brincar, é tempo de vigiar, é tempo de ficar alerta, é tempo de ficar atento. Então o que diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9? O apóstolo João, ali ele viu uma cena que foi as almas debaixo do altar, que foram mortos, decapitados por amor ao Evangelho, por amor à vida cristã. A gente tem como exemplo, pessoal, os apóstolos. Um foi crucificado numa cruz de X, outro foi crucificado de cabeça para baixo, que foi Pedro. Um foi torturado, apedrejado. Eles morreram dessa forma, entende? Então, pessoal, a vida cristã não é uma vida fácil. Você acha que é fácil? Não é fácil, porque é uma vida de renúncia. É uma vida que às vezes você tem desejo ilícito que não é da vontade de Deus e você tem que renunciar. E como que você vai conseguir vencer o mundo? Como que você vai conseguir? Você não vai conseguir se você não tiver a presença de Deus, se você não tiver o Espírito de Deus que guie a sua mente. Porque da mesma forma que uma pessoa, ela pode matar alguém movida por um demônio, né? O demônio guia aquela pessoa a ter pensamentos malignos a ponto de matar outra pessoa. Da mesma forma que uma pessoa, ela é conduzida por demônios para se prostituir, para se drogar, para enganar o próximo, para mentir, etc. O Espírito Santo de Deus guia você aqui, ó, na sua mente, para você fazer aquilo que é bom, para você agradar a Deus, para você obter a salvação da sua alma. Então, resumidamente falando, é uma vida de renúncia. Quando vem o desejo ilícito, você deve falar: meu Deus, me ajuda. Olha, eu estou com vontade de fumar, mas eu sei que está escrito na Bíblia que se eu fizer isso, eu vou destruir o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Então você tem que trazer a memória, você tem que trazer na sua mente a palavra de Deus. Então com isso você vai se enchendo da mente de Deus em você. Você vai se enchendo do Espírito Santo, compreende? Isso é estar cheio do Espírito de Deus. Estar cheio do Espírito Santo, pessoal, não é ficar rodopiando não. Você me desculpa, eu não quero julgar vocês, mas pra mim isso é emoção, entendeu? A pessoa ficar tremendo, a pessoa ficar pulando, a pessoa cair. Pra mim isso é emoção, entendeu? Se pra você é rodopiar, pular, gritar, berrar, amém, vai na sua fé. A minha fé é que você está cheio do Espírito Santo, é você estar aqui, ó, cheio dos pensamentos de Deus em você, cheio da mente de Deus em você. Eu não quero te julgar, mas se pra você é isso, amém, que assim seja. Eu não estou aqui dizendo que não é, compreende? Mas pra mim, estar cheio dos pensamentos de Deus é estar cheio do Espírito Santo, porque se a gente fica vazio do Espírito Santo, pessoal, não tem como a pessoa vencer o mundo, não tem como. A Bíblia fala que quando a gente apaga o Espírito Santo, está escrito lá em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, ou seja, o nosso corpo fica vazio, que é a nossa casa, que é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e a Bíblia fala que volta 7 demônios do corpo da pessoa. É por isso que você vê muitas das vezes o fulano, o ciclano, o beltrano, que se desviou, sabe? Ele estava bem, ele estava como pastor, ele estava como obreiro, ele estava ganhando almas para o reino de Deus. Ele vivia a palavra de Deus,
Mas teve um certo momento que você percebeu que apagou a pessoa, ela voltou a ser uma pessoa triste, abatida, angustiada, depressiva. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está mais com ela, ele foi embora. Então os demônios voltam a atormentar a mente da pessoa. Entende? A gente tem como exemplo Saul, que ele era um homem cheio de Deus, mas de repente quando ele se desviou da fé, o que aconteceu? Ele se matou. Ele voltou a ser atormentado por demônios e ele se matou, se jogou em cima da própria espada. Ou seja, você vê que ponto chega uma pessoa quando se afasta de Deus, pessoal, a não ser aquela que se arrepende. A gente tem como exemplo Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, que obedecia a palavra de Deus, mas num certo momento ele não vigiou. Ele caiu lá com a Betseba, ele adulterou, mas teve um tempo, pessoal, da vida dele que ele reconheceu que ele se tornou um adúltero, se tornou um assassino, mas ele se arrependeu e Jesus perdoou. Compreende? Deus perdoou Davi ali naquela época. Então no nosso tempo é a mesma coisa. Você reconhecendo os seus erros, é só você confessar e pronto, acabou. Você está perdoado, você pode seguir em frente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou. É só você se arrepender, você pode andar de cabeça erguida, que Deus é contigo. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, vai em frente, porque o Espírito de Deus, ele vai te ajudar nessa caminhada cristã, que não é uma vida fácil, é uma vida difícil, é uma vida de renúncia. Mas quando o Espírito de Deus está contigo, vai dar tudo certo. A Bíblia diz que aquele que vencer, ele comerá da árvore da vida na eternidade. Ele será vestido de vestiduras brancas. Ele irá entrar ali na Nova Jerusalém. Já pensou, pessoal? Ao invés de você ir para um lugar de tormento, onde a Bíblia diz que é o inferno, depois o lago de fogo, né? Um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, está escrito. Então é tempo de cuidar da salvação da alma, é tempo de vigiar, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem, porque essa é a nossa fé, pessoal. É dias difíceis, sim, pra gente se manter, sabe, na caminhada cristã com Deus, sem se desviar, sabe, sem se contaminar com o mundo, mas creia que vai valer a pena, tá bom? Que Deus abençoe seu dia.